Meus irmãos, aqui estamos para iniciar mais uma aula diferente da outra. Na aula anterior a gente aprendeu sobre os títulos, os arquetipos do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, que demonstra a sua obra, o seu ministério para com a gente. Nessa oportunidade, vamos falar sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo operava no Antigo Testamento e como o Espírito Santo opera após o dia de Pentecoste. Esse termo aqui, eu coloquei escrito aqui, o período pré-pentecostal. Qual que é o período pré-pentecostal? Vem antes da vida permanente do Espírito Santo, que é o período pré-pentecostal. Então, como o Espírito Santo operava no período pré-pentecostal? O Espírito Santo ele vinha através de um profeta. Que mais? O Espírito Santo ele vinha através de um sacerdote. O Espírito Santo vinha através de um rei e através de um juiz. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha através de um profeta, de um sacerdote, de um rei, de um juiz, e ele vinha de forma temporal, apenas para cumprir uma determinada missão, um determinado propósito. E o Espírito Santo ele vinha temporariamente sobre esses homens de Deus, mulheres de Deus, como Débora. O Espírito Santo ele inspirava essas pessoas. O Espírito Santo o capacitava, habilitava essa pessoa para cumprir o propósito designado por Deus. Logo a gente compreende que o Espírito Santo ele vem de forma temporal. Quem que vai descobrir isso? O próprio salmista, o rei Davi, ele vai compreender isso. Olha que o Davi vai compreender que o Espírito Santo ele vinha de forma temporal. A gente sabe muito bem que após de muitas desobediências do rei Saul, o primeiro rei de Israel, o Espírito Santo se retira dele e vem um espírito maligno da parte do Senhor, permitido pelo próprio Deus. O Espírito Santo, em 1 Samuel 16, se apodera de Davi. E Davi vai compreender isso, que o Espírito Santo agia de forma temporal. Salmo de número 51. Pega a espada do Espírito Santo e vamos manejar. Olha o que diz o Salmo 51. Salmo de número 51, no versículo 10 e 11. Davi descobriu que o Espírito Santo agia de forma temporal. Quando ele está se arrependendo, ele escreve esse salmo inspirado pelo Espírito Santo que convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retira de mim o teu Santo Espírito. Então, o salmista Davi, ele compreende que o Espírito Santo agia de forma temporal. O Espírito Santo vinha sobre determinada pessoa para cumprir a missão específica dada por Deus. Interessante que a gente sabe muito bem que o Espírito Santo vai inspirar o profeta Joel, o profeta Isaías, o profeta Jeremias para falar sobre uma nova aliança, que nos últimos dias ele derramaria no seu Espírito. A gente vê que quando Mateus está escrevendo já a princípio do Novo Testamento, Marcos, Lucas, a gente vê que João Batista vai proclamar isso. João Batista vai dizer que Jesus Cristo, Messias, o Cristo ungido, viria para batizar no Espírito Santo e com fogo. E a gente vê o próprio Cristo ensinando isso nas últimas instruções, na noite de quinta-feira, em João, capítulo de número 13, 14, 15, 16, 17, sobre o Espírito Santo. E Jesus fala, após a ressurreição, dizendo para os seus apóstolos, como Cristo tem 40 dias com eles, antes da sua ascensão. O próprio Cristo vai ensinar e vai instruir eles:
ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido com poder, para que assim possa ser a minha testemunha até os confins da terra. Os apóstolos ficam então em Jerusalém, no cenáculo, orando, perseverando em oração, esperando a promessa que foi feita desde os profetas, desde João Batista até o próprio Cristo fez essa promessa, que enviaria o Consolador, o Paracletos, o Auxiliador, o Ajudador. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre a vida dos apóstolos, revestindo eles com poder para a grande comissão, para a missão, para proclamar o Evangelho de Cristo. Então, no período pós-pentecostal, se inicia no dia de Pentecostes, daqui em diante. Então, o período pentecostal iniciou a permanência do Espírito Santo. Agora, de forma diferente do Antigo Testamento, o Espírito Santo vem sobre o salvo permanentemente. O Espírito Santo agora o inspira, agora o instrui, agora direciona em toda a verdade. Agora o Espírito Santo lembra de tudo aquilo que aprendemos com Cristo, examinando as Escrituras, e faz a gente lembrar daquilo que a gente estudou. O Espírito Santo só faz a gente lembrar daquilo que a gente já aprendeu outra hora. Esquecemos pela nossa limitação de nossa mente, de nossa memória, de nosso ser. O Espírito Santo traz à tona aquilo que um dia a gente já aprendeu com ele. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Agora, o Espírito Santo, diferentemente do Antigo Testamento, ele agora está de forma permanente para todo sempre. Ele habita no salvo. Interessante que Deus sempre quis habitar no homem. Agora, quando Cristo é glorificado, Cristo envia o outro. O outro ali é uma palavra grega que significa alus, outro da mesma essência, outro da mesma espécie, e não outro diferente. Vamos anotar isso? Quando Jesus ele fala que enviaria outro Consolador, essa palavra outro é uma palavra alus no grego. Alus no grego, que significa outro da mesma essência. O Espírito Santo é outro, outra pessoa, mas da mesma essência, a essência divina. O Espírito Santo ele é Deus. O Espírito Santo tem os seus atributos. Ele é onisciente, onipresente. O Espírito Santo ele instrui, ele tem toda a sabedoria. A gente compreende isso na doutrina pneumatologia. Então o Espírito Santo é outro da mesma essência, da essência divina. A gente compreende então que no período pré-pentecostal, antes do período pentecostal, o Espírito Santo vinha sobre determinada pessoa de forma temporal. Logo após o período pós-pentecostal, que se inicia no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem para habitar permanentemente na vida das pessoas. Como o Espírito Santo agia no período pré-pentecostal? Por exemplo, a gente vê que o Espírito Santo se está presente na criação do universo. Gênesis 1, versículo de número 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação do homem, o Espírito Santo também se encontra. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Na criação do homem, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, está no plural e não no singular. Deus está falando com toda a divindade, com a pessoa de Jesus Cristo e com a pessoa do Espírito Santo. Ele está falando com os anjos, até porque os anjos não têm um poder criativo. Somente Deus Pai tem um poder criativo. Somente a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Logos, do Verbo, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, tem o poder de criar. Então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, a obra-prima de Deus, foi criada à imagem e semelhança, não dos anjos, mas sim
de Deus. O Espírito Santo está também no primeiro juízo determinado por Deus, no juízo sobre o pecado. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 22. Quando o primeiro casal peca, o Espírito Santo está presente. Olha que diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, plural, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, o Espírito Santo está presente no juízo contra o pecado, também no julgamento sobre o dilúvio. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 3. E disse o Senhor: não contentará o meu Espírito para sempre com o homem, até porque o Espírito Santo ele é santo. O Espírito Santo ele é santo e não habita onde está a imundície, a iniquidade, o pecado. Não é verdade? Então, o Espírito Santo está presente no julgamento sobre o dilúvio. Também o Espírito Santo está presente na construção da Torre de Babel. Você sabe muito bem que Babel, é a Babilônia, e o Espírito Santo vai fazer manifestar o juízo juntamente com toda a divindade. Olha que diz Gênesis capítulo de número 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Deus está falando com toda a sua divindade. Quando a gente fala a palavra Deus, esse verbo Deus, a gente está expressando a Trindade, porque Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então é apenas um único Deus que consiste, subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É o grande mistério da Trindade ou da divindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas sim o seu conceito. A palavra Trindade, na verdade, foi elaborada, sistematizada por Tertuliano. Não é verdade? É um conceito bíblico. Então a gente tem a pessoa do Pai, temos a pessoa. Quando eu digo pessoa, é a pessoa de personalidade, é a alma. Deus tem alma, Deus tem alma, Jesus tem alma, o Espírito Santo também tem alma, porque ele é uma pessoa. Nós temos a pessoa do Espírito Santo. Olha isso. Então, a gente tem o Pai, o Filho Jesus Cristo, e temos o Espírito Santo. Alma 1, alma 2, alma 3. Quando a gente fala de alma, a alma é o centro da vontade da pessoa, o centro do intelecto da pessoa, o centro das emoções. Todo ser humano tem alma. A alma é o centro da vontade. O nosso espírito é o centro da adoração. A alma é onde está a vontade da pessoa, o sentimento, o intelecto da pessoa. A pessoa, como está apaixonada por uma mulher ou por um homem, é porque ela tem sentimento e está ligada na alma. Interessante que Deus Pai tem o seu sentimento, a sua vontade. Lembra de Jesus Cristo no Getsemane? Ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, a vontade do Filho. Mas Jesus fala: todavia seja feita a sua vontade. Então, o Pai tem a vontade dele, Jesus tem a vontade dele, o Espírito Santo tem a sua vontade. O apóstolo Paulo fala: não entristecei o Espírito Santo, a qual foste selado. O Espírito Santo ele não entristece, porque ele tem sentimento. Logo, ele é uma pessoa. Mas todavia eles estão conectados em uma só divindade, Logo, a Trindade é um único Deus que consiste em três pessoas. É como a clara do olho.
Lembra do ovo? A gente tem a clara do ovo. E a gente tem o quê? A gêmea do ovo. A clara do ovo e a gêmea do ovo. Vamos colocar 3 aqui. Então a clara do ovo é o corpo glorificado de Jesus. E as gemas que está dentro do ovo representa a alma da divindade, a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. É apenas um Deus que consiste, subsiste em 3 pessoas. E para entender isso, professor Mário, é um mistério de Deus, a divindade ou a trindade é um mistério de Deus, que todavia a gente compreende segundo aquilo que Deus quis revelar. A gente vê esse conceito nos 66 livros da Bíblia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade ou da trindade. Ele estava presente no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. A gente também temos a personalidade do amigo Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem sentimento. O Espírito Santo ele fala, assim como está em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Também está lá, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O outro é a palavra grega, allos, outro da mesma essência, da mesma espécie, e não outro diferente. João, capítulo de número 14, 16. Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, após o período pós-pentecostal, ele está com a gente para todo sempre. Ele permanece com a gente, ele habita em nós para todo sempre, para todo século, para toda eternidade, diferente do período pré-pentecostal, que ele vinha de forma temporal. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Essa palavra guiará em toda a verdade, no grego, é ir à frente. O Espírito Santo vai à frente, nos direcionando, nos auxiliando, nos guiando em toda a verdade. A saber, João capítulo de número 14, versículo 6, Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos provar agora a personalidade do Espírito Santo. A personalidade está na alma. Toda pessoa que tem a alma, logo ela tem a personalidade. Ela tem a sua vontade, o seu intelecto, o seu sentimento, a sua razão. João 14, 26, João 15, 26, se você está notando deve, Jesus fez menção da personalidade do Espírito Santo. Mateus 28, 19, ele é a terceira pessoa da trindade ou divindade. Gênesis capítulo de número 1, versículo 2, ele participou da criação da terra. Apocalipse 2, 7, o Espírito Santo ele fala. Hebreus 9, 14, ele é o Espírito eterno. Também temos Jesus por 3 vezes referiu o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Em João 14, 17, 15, 26 e 16, 13. O Espírito Santo tem características de pessoas, características pessoais. Por exemplo, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem bondade. A gente tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Temos que conhecer pessoalmente, de forma íntima, de forma relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa que mora em nós. Da mesma forma que Cristo estava presente com os apóstolos, agora ele está presente por intermédio do Espírito Santo. Devemos manter essa comunhão. O Pai, ele é Deus, Mateus 6, 8. O Filho, Jesus Cristo, é Deus. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1. O Espírito Santo, ele também é Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Ele fala para Ananias: tu mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo. O Espírito Santo
Ele é Deus. Obras como divino que o Espírito Santo operou. A gente já falou aqui em Gênesis 1:2, na criação do céu e da terra, na criação do homem. O Espírito Santo também inspirou 40 atores diferentes, em geografias diferentes, para escrever os 66 livros da Bíblia, das Escrituras. Então, a pessoa do Espírito Santo está declarada, afirmada na doutrina bíblica, da pneumatologia, pneuma, espírito, fôlego, vento, assopro, biologia, estudo, tratado, doutrina. Então é o estudo do Espírito Santo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 9: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é com o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Falamos isso na aula anterior, que o Espírito Santo está sobre o salvo de forma permanente, para todo sempre. O Espírito Santo, ele habita no salvo, e todo aquele que não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito da verdade, não tem o Espírito eterno, esse tal não pertence a Cristo. Quando a pessoa recebe Cristo Jesus, se arrepende dos seus pecados, ela tem a consciência do seu pecado, gera nela a convicção, o arrependimento gerado pelo Espírito Santo, pela verdade da palavra que liberta. O Espírito Santo começa a morar nessa pessoa, o Espírito Santo converte essa pessoa, e ela entra num processo de santificação, até que essa pessoa chegue à imagem do Senhor Jesus Cristo, a mesma estatura do varão perfeito. Vamos compreender isso dessa forma aqui. Então aqui está a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, que entregou a sua vida para Cristo. O Espírito Santo vai levar essa pessoa a um processo de santificação, de aperfeiçoamento, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 15. Então a pessoa está num processo de santificação. Romanos, capítulo de número 8, 28 ao 30. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 ao 12. O Espírito Santo leva a pessoa a um processo de aperfeiçoamento. Filipenses 3, 12 em diante. Então o Espírito Santo leva essa pessoa a um processo de aperfeiçoamento, aonde ela vai produzir fruto digno de arrependimento, ela vai estar mais sensível às coisas de Deus, a mente dela voltada para as coisas de Deus, para a palavra, para a oração, para o amor fraternal, para a comunhão, para o relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que leva essa pessoa a um processo de aperfeiçoamento até chegar à estatura de varão perfeito, na maturidade espiritual, no caráter de Cristo Jesus. Seja Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Efésios, capítulo de número 4. Vamos manejar esse quadro do Espírito Santo. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo Jesus. Então, Deus ele coloca, Cristo ungiu alguns, aqui é missão específica, aqui são obras específicas. Temos o apóstolo, que vai navegar nos 5 ministérios. Temos aqui o profeta, que indica, que aponta o caminho certo, o caminho do conceito. Temos o dedo maior, evangelista, que tem maior alcance, é o que faz a obra evangelística, a grande comissão. Temos também o dedo do casamento, que é o pastor casado com a igreja, tem um compromisso de aliança com a igreja de Cristo. E temos o dedo menor, o mestre, que tira as heresias, que chega a um dos outros dedos e não consegue chegar. Os 5 ministérios nos dedos. Então, os 5 ministérios existem nos dias atuais, porque foi o próprio Cristo que estabeleceu para a igreja. Eles são como se fosse técnico, que aperfeiçoa os santos, que inspira, que instrui, que discipula a igreja para a obra do ministério, para gerar discípulos, para produzir discípulos, para que eles venham exercer o ministério para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E esse processo de aperfeiçoamento, de serviço, de edificação, de exortação, de consolo, de discipulado, é para que todos venham chegar à estatura de varão perfeito, à maturidade espiritual, até que chegamos a esse processo de aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo fala disso, que ele não alcançou a perfeição, mas estava buscando, estava correndo para a qual ele foi chamado. Filipenses, depois de Efésios, Filipenses capítulo de número 3, Filipenses 3, versículo 12: não que já tenha alcançado que eu seja perfeito ou maduro, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quando a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para o que estão diante de mim, consigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quando já somos perfeitos, todos que é maduro, citamos isso mesmo. E se sente alguma coisa de outra maneira, também Deus o há revelará. Então, Paulo tinha essa mentalidade madura, de chegar ao processo de aperfeiçoamento, de cooperar, de se submeter ao Espírito Santo que nos leva a esse processo de maturidade espiritual. É o Espírito de Deus que nos santifica em toda a verdade pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a esse crescimento. O Espírito de Deus que nos leva ao aperfeiçoamento, à maturidade espiritual. O Espírito Santo nos leva à maturidade espiritual. Romanos 8, 28. Deus faz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até que chegamos à estatura perfeita de Cristo Jesus, a qual vai se cumprir na glorificação do arrebatamento, quando a gente encontrar com Cristo após a morte, após essa vida. O viver é Cristo e o morrer é lucro, para a gente estar para todo sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele tem esse ministério de santificar o salvo, de aperfeiçoar o caráter do salvo, de gerar no salvo um ramo, fruto digno de arrependimento, de produzir no ramo a identidade de Cristo, fruto de amor, de paciência,
de temperança, de alegria, de gozo, de domínio próprio, de mansidão. É o Espírito Santo que gera isso no salvo. À medida que a gente se submete ao Espírito Santo, a gente temos que cooperar com a santificação. Cooperar como assim? Apocalipse, capítulo de número 22. Olha o que diz. Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo de número 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça, e quem é santo, seja santificado ainda. A gente estamos cooperando, temos essa função, temos essa particular responsabilidade no processo de santificação. 1 João 3, versículo 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Logo entendemos que também temos a nossa parte, a nossa responsabilidade de cooperar com o Espírito Santo. Um salvo que coopera com o Espírito Santo, logo o Espírito Santo vai ter mais liberdade, o Espírito Santo vai ter mais oportunidade, lugar para operar na vida do salvo. Mas se o salvo não cooperar, aí o Espírito Santo, ele necessita gerar nessa pessoa fruto de arrependimento. Então, quando mais você se entrega ao Espírito Santo, mais ele aperfeiçoa o seu caráter, mais ele aperfeiçoa a sua motivação, a sua inclinação, a sua mente, mas você vai crescer. É por isso que você está aprendendo sobre a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Você está se submetendo à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala através do santo, através da palavra, através da igreja. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, ele nos ensina a palavra. O Espírito Santo venha te inspirar, que o Espírito Santo venha te santificar, que o Espírito Santo venha te iluminar para te conduzir ao aperfeiçoamento, até que chegamos a esse discernimento, a essa mentalidade, a essa maturidade espiritual, mas que você também venha agir conforme a sua responsabilidade de se submeter, de se entregar ao amigo Espírito Santo, pelo qual foi selado. Até mais, meus irmãos. Shalom, que Deus te abençoe. E se você quer as nossas apostilas, o nosso material, entre em contato comigo, que eu vou enviar para a tua casa. Temos escatologia, teologia, amatiologia, temos antropologia, temos todas as matérias teológica, doutrina, sistemática, para o crescimento espiritual de nossas vidas. Até mais, que Deus te abençoe.